Olá, meu nome é Mônica Sanches, eu sou biomédica, trabalho com assuntos regulatórios para produtos médicos e agora tenho um novo canal, o Visa Expert, onde você poderá aprender tudo sobre vigilância sanitária no mesmo lugar. Por isso, é importante que você se cadastre no nosso site e nos siga nas redes sociais para ficar atentos às novidades, tá ok? Hoje eu vou falar um pouquinho sobre mim. Eu sou biomédica, comecei na área de hospital, trabalhei em centro cirúrgico por uns bons anos, até eu sair e fazer um pouquinho de especialista de produtos, onde tinha um equipamento que eu levava para o centro cirúrgico, para o cirurgião usar durante o procedimento e depois levava embora de volta à empresa. Depois de um pouquinho nessa área, fui convidada para finalmente atuar como responsável técnica numa importadora de produtos para a saúde. Quando eu comecei na importadora, eu sequer sabia o que era vigilância sanitária, o que era Anvisa. Fazem alguns anos já isso que eu estou contando para vocês. Mas é importante vocês saberem que o responsável técnico, quando ele começa a assinar pela empresa, ele fica responsável pela parte técnica dos produtos da empresa perante a vigilância sanitária e perante a Anvisa. O produto médico, antes de ser comercializado, precisa da aprovação da Anvisa. E para ter essa aprovação, a empresa precisa ter a sua AF, a sua autorização de funcionamento na Anvisa. Então, o responsável técnico, quando é contratado, ele passa a assinar pela empresa, ele vai ter o seu nome vinculado a ela no site da Anvisa, na Agência Nacional de Vigilância Sanitária, no Conselho Regional de Classe desse profissional e para a Vigilância Sanitária. Nos rótulos dos produtos comercializados vai estar o nome desse responsável técnico e o seu número no Conselho de Classe. A vigilância sanitária, quando vem fazer a inspeção da empresa, seja ela inicial ou renovação da licença sanitária, ela vai querer conversar com o responsável técnico. Ela vai precisar que ele responda algumas perguntas, mostre a empresa, seu estoque, e por isso é tão importante esse profissional. Eu já mostrei para vocês no vídeo anterior a importância do responsável técnico dentro da empresa. Quando eu comecei na área, eu era totalmente leiga, eu não sabia nada de vigilância sanitária. E a primeira inspeção que eu recebi dos fiscais, a gente ri para não chorar, mas eu era totalmente leiga. Eu não sabia nada, não sabia o que era vigilância sanitária, menos ainda o que era Anvisa. E na época não tinham cursos disponíveis, não tinha ninguém para me explicar o que eu tinha que falar para os fiscais. Então eles anunciaram que estavam chegando, era Ai, ri de nervoso. Era um prédio, a empresa ficava num prédio, num andar a área administrativa e no andar abaixo o estoque. Então eles se anunciaram na recepção do prédio e subiram e eu fiquei ali aguardando a chegada. Nervosamente aguardando a chegada. E quando eles finalmente abriram a porta do elevador e me encontraram, viram uma pessoa totalmente despreparada, mas dando boas-vindas, e levei para a sala de reunião, ofereci água, café. Graças a Deus deu tudo certo nessa minha primeira inspeção, porque era uma renovação de licença, então não exigia muito de mim, mas eu fiquei nervosa assim mesmo. E por ter passado por isso, por ter sentido esse drama todo, eu resolvi fazer todos os cursos que eu encontrei disponíveis sobre vigilância sanitária e Anvisa na época. E digo que eram pouquíssimos. E os poucos cursos que eu fiz eram mais teóricos, não tinha muito a vivência e a prática. E até por isso que eu resolvi trazer aqui nesses vídeos no canal do Visa Expert essa experiência que eu adquiri nesses anos todos trabalhando nessa área, porque
Tem coisas que a gente só aprende porque viveu mesmo. E eu vou tentar passar isso para vocês mais adiante. Enfim, nessa empresa que eu trabalhei, eu era responsável técnica, eu fazia também a parte da qualidade e a parte dos registros de produtos. E eu lembro que quando chegava uma exigência, vinha por fax, antigamente, nos idos lá dos anos 2000 e alguma coisa, as exigências vinham por fax, exigência de produto. E quando chegava essa exigência, ficava todo mundo desesperado, sem saber o que fazer com aquele papelzinho. Inclusive eu, quando recebi a primeira exigência, não sabia o que era aquele papel, porque vem do símbolo da Anvisa, o nome, Agência Nacional de Vigilância Sanitária, sem nem entender o que era aquilo. Na época a gente tinha um consultor, uma consultora na época, e então ela me ajudava na parte de registro de produto, cumprir as exigências. Não tinha nenhum tipo de curso para isso naquela época, hoje em dia já tem alguns cursos que te ensinam a fazer os peticionamentos eletrônicos e tudo, mas lá atrás, na época quando eu iniciei, não estavam disponíveis. E eu vou te falar que as primeiras respostas de exigência eu simplesmente assinei como responsável técnica e mandei para a Anvisa, sem ter o menor critério, sem ter sabedoria. Então, pensando nisso, também vou passar para vocês depois alguma experiência sobre montagem de processo de registro, de cadastro, notificação. Passado esses sustos iniciais, depois de fazer alguns cursos, aí eu já me sentia apta de receber a vigilância sanitária, de montar processo de registro. Mudei de emprego, fui para uma multinacional. Nessa multinacional eu fiquei uns bons anos. Lá também eu era responsável técnica, mas eu tinha responsável técnica substituta e eu tinha também, eu era responsável pelo Departamento de Assuntos Regulatórios e Qualidade. Nas primeiras inspeções que eu recebi na nova empresa, eu já tinha alguma experiência, mas ainda assim nem todas foram boas inspeções. Nessa empresa multinacional, logo que eu comecei, a primeira fiscalização da vigilância que eu recebi não foi das melhores. Eles tinham tido algum tipo de problema lá com o estoque, com alguns rótulos e estavam precisando de alguém com conhecimento na área para fazer as adequações. Mas a vigilância chegou sem eu ter tido tempo de fazer nenhuma adequação. Então, nós tivemos o estoque parcialmente interditado na época. Assinei meu primeiro termo de interdição como responsável técnica. Ai, gente, rir para não chorar, né? Mas passado o susto, tivemos que fazer as adequações conforme eles solicitaram. Eu lembro que o responsável legal nesse dia, ele estava presente na empresa, mas ele não quis aparecer. E aí eu toquei a inspeção toda sozinha, assinei o auto de infração e o de interdição, e ele não quis aparecer. Isso é bem normal, viu? É bem comum. O responsável técnico, por isso ele tem que estar tão preparado para receber a fiscalização, porque nem todo responsável legal quer participar dessas inspeções junto com ele. Depois das adequações feitas, estoque liberado, deu tudo certo, não tivemos mais nenhum problema de vigilância. Mas é importante você ter a legislação sanitária na sua mente. Hoje em dia, se você não tem ela de cor, você tem ferramentas de busca rápida pela internet. Então, tenha sempre à mão acesso à legislação vigente, uma dica importante que eu dou para você. E quando nós fomos mudar de endereço, essa empresa quis mudar de sede, colocar um estoque maior, a empresa estava crescendo, contratar mais pessoas.
Eu fui a responsável por fazer a busca desse novo local, onde fosse apropriado, num tamanho bom e que seguissem as normas sanitárias. Optamos por um lugar até que perto da empresa anterior e montamos um estoque dentro das normas, seguimos à risca todos os detalhes sanitários. Durante a inspeção inicial para a mudança de endereço, eles viram algum detalhe de fluxo, então é importante você saber também a parte da qualidade, né? Definir o fluxo de entrada e de saída do seu produto. Tivemos que fazer algumas adequações, mas tudo dentro do previsto, não teve nenhum atraso, foi tudo normal. Receber fiscalização sanitária deixa a gente meio nervoso às vezes, né? Mas faz parte. Faz parte, tem que recebê-los bem e ter ciência da legislação. Eu já falei um pouquinho sobre isso também no vídeo de responsabilidade técnica, mas eu sempre reforço, atender a fiscalização sempre sorrindo, sempre receptivo. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar, eles normalmente respondem numa boa, eles gostam de tirar dúvidas. Enfim, dessa empresa eu passei para uma outra multinacional americana, num galpão grande, com estoque grande. Quando eu cheguei nessa empresa, eles estavam com alguns problemas de rotulagem em português. Como eu já expliquei para vocês, todo produto comercializado no Brasil, seja ele nacional ou importado, precisa do rótulo em português. E tem legislação específica para isso, já mostrei também no vídeo anterior. É a RDC 185 de 2001, onde ela traz em detalhes o que precisa ter tanto na instrução de uso em português como no rótulo. Essa empresa tinha algumas questões de rotulagem, o estoque deles estava ok dentro da legislação, não tivemos nenhum problema, mas os rótulos tinham alguns probleminhas. Nessa empresa eu tive algum tempo entre a minha chegada, eu pude adequar tudo, os produtos, os registros, os rótulos, e quando veio a primeira fiscalização, estava tudo dentro das normas, não tivemos nenhum tipo de problema, foi tudo muito bom. É importante também dizer que as empresas precisam ter o departamento de reclamação do cliente, o SAC, tanto por conta de atender bem o seu cliente, como por conta de poder detectar algum problema com o produto. E nessa empresa a gente tinha um bom SAC, porém ele ainda não tinha nenhum tipo de controle de qualidade para poder fazer análise se o problema era de produto ou não. Quando eu fui contratada por essa multinacional americana, logo após a primeira semana de trabalho, eu fui fazer um treinamento em Miami, que era a sede da América Latina, o que foi ótimo para conhecer meus colegas de trabalho, conhecer o meu novo chefe e aproveitar também para fazer uma viagem internacional para os Estados Unidos, fazer umas comprinhas em Miami, foi muito bom. E eu lembro que nesse meu primeiro contato com a empresa, foram contratadas também as pessoas de México e a outra que era responsável por alguns países como Uruguai, Chile, Colômbia, e fizemos uma reunião para falar sobre cada uma sobre o seu país, apresentar como era a legislação de cada país, o que é ótimo. Eu vou falar para vocês que essa experiência de conhecer pessoas e conhecer a legislação de outros países é coisa maravilhosa que pode acontecer. Acabamos que ficamos amigas, cada uma dentro do seu país de atuação, mas todas trabalhando em conjunto. Então essa também é uma dica muito importante para você. Se você puder, tenha contato com pessoas de assuntos regulatórios de outros países. As legislações são diferentes para cada país, mesmo sendo aqui América do Sul. E vale a pena ter esse tipo de conhecimento. Eu super recomendo para todo mundo. Enfim, depois que eu saí dessa empresa multinacional americana, abri a minha empresa de consultoria,
Então hoje eu já estou uns 5 anos trabalhando com assuntos regulatórios e sistema de qualidade. Atuo na minha empresa, meus clientes, a maioria são de multinacionais querendo vir para o Brasil ou iniciando já a sua vinda ao Brasil. E hoje eu tenho todo tipo de nacionalidade de cliente, né? Em ascensão, os chineses, os indianos, os americanos, os irlandeses, enfim. O que eu queria falar para vocês, então, hoje é isso. Mostrar para vocês um pouquinho da minha experiência, tentar passar para vocês um pouquinho da vivência que eu tive no meu início de carreira, incentivar vocês a não hesitarem se quiserem entrar nesse tipo de área ou se já estão nessa área e ainda tem muitas dúvidas, não fiquem perdidos. Para isso estou aqui, para isso vai ter o Visa Expert disponível para vocês com vários tipos de aulas online. Se você tiver alguma dúvida, coloque nos comentários, eu vou sempre procurar responder suas dúvidas. Quanto mais dúvidas, melhor, fica um vídeo mais direcionado para você. Então eu diria, faça seus comentários, tire suas dúvidas e se inscreva no nosso canal visexpert.com.br e nas redes sociais. Fique atento para as novidades que em breve teremos mais.